Olá, queridos irmãos. Aqui é Manuela Barros, do projeto Regenerar Espiritual, e nós vamos falar um pouco hoje sobre a cura do nosso ser salvador. Porque nós temos que estar sempre salvando o outro, muitas vezes da nossa própria cabeça, e é necessário a gente ouvir a espiritualidade superior antes de nos propor a fazer algo bom e positivo. Então, aqui nós temos um ato dos apóstolos, Paulo, Barnabé, e fala sobre a travessia da Frígia e da Galácia, né? Desculpa. Então, nos Atos, capítulo 16, versículo 6, quem tiver também em casa o Evangelho por Emmanuel, vou mostrar aqui para vocês. Atos dos Apóstolos comentado, da FEB Editora. Nós estamos nos inspirando nessa passagem hoje com a orientação do nosso mentor espiritual Luiz Afonso, que está voltando agora, em janeiro de 2025, depois da sua grande missão anti-guerra, né? Digamos assim. Na verdade, foi a preparação dos médicos espirituais para a guerra. Então, aqui está a playlist Curando a Alma. Se você quer assistir outros vídeos da nossa playlist, são vídeos simples, caseiros, mas feitos de boa vontade e de bom coração. Então, vamos lá. Atravessaram a Frígia e a região da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de falar sobre a palavra na Ásia. Os emissários da Boa Nova atravessaram a Frígia e a Galácia sem perseguições de grande envergadura. O nome de Jesus era agora pronunciado com mais respeito. O ex-rabino continuava em franca atividade para a difusão do Evangelho na Ásia. Quando uma noite, após as preces habituais, ouviu uma voz que lhe dizia com amoroso acento: Paulo, sigamos adiante. Levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te esperam no caminho infinito. Era Estevão, o amigo de todos os minutos, e representando o Mestre Divino junto do apóstolo dos gentios, o concitava à semeadura em outros rumos. O valoroso emissário das verdades eternas compreendeu que o Senhor lhe reservava novos campos a desbravar. No dia seguinte, informando Silas e Timóteo do sucedido, concluía inspirado: Tenho assim que o Mestre me chama a novas tarefas. É justo. Aliás, reconheço que essas regiões já receberam a semente divina. E acentuava depois de uma pausa. Desta vez, já não encontramos muitas dificuldades. Antes, com Barnabé, experimentamos as expulsões, os cárceres, os açoites, o apedrejamento. Agora, porém, nada disso aconteceu. Quer dizer que por aqui já existem bases seguras para a vitória do Cristo. É preciso, portanto, caminhar para onde se encontrem os obstáculos e vencê-los, para que o Mestre seja conhecido e glorificado, pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as frentes. Os dois discípulos ouviram e procuraram meditar na grandeza de semelhantes conceitos. Vocês compreendem que muitas vezes nós estamos indo a direções para salvar pessoas que não precisam de nenhuma salvação, como o caso dos asiáticos. O evangelho já tinha sido levado para lá. Muitas meditações budistas já tinham sido levadas para lá.
Então, muitas vezes as pessoas questionam assim, mas por que o Oriente não é tão cristão quanto o Ocidente? Porque eles têm outras sementes divinas. E Jesus, no seu Espírito Santo, respeitou isso. Está aqui claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. E ele impede os apóstolos a irem para lá. E tem mais uma outra fala muito importante que nos faz refletir sobre querer ajudar as pessoas que não precisam de ajuda, que não pediram ajuda e que não há obstáculos para ajudá-las. Então, isso já é desafiador, né? Porque quando você para e pensar, eu quero ajudar pessoas que querem a minha ajuda e que eu não vou ter dificuldade nenhuma, claro. Eu não sei nem com qual faixa etária Paulo já estava, provavelmente cansado, chegando à terceira idade, maduro, não é? Que seria óbvio o descanso dele, e ele queria ir para a Ásia. O desejo dele era levar a semente do evangelho para lá. Portanto, quando Cristo diz, não, menina, não, vamos para regiões em que o evangelho ainda não foi, isso assusta. Porque o ser humano, ele quer sempre ser aplaudido, glorificado, bem recebido, preferência com banquete, não é verdade? Com muita gratidão. Então, é o nosso instinto de preservação. Nós sempre queremos o melhor para nós, o mais fácil. Mas o que Jesus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 a 9, vai mudar o nosso conceito. Ao chegarem a Mísia, tentavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Passando pela Mísia, desceram para Troade. Numa visão durante a noite, tornou-se visível para Paulo um varão da Macedônia, que estava de pé, rogando-lhe e dizendo ao atravessar a Macedônia: socorre-nos. Então Paulo dorme e tem um sonho de qual seria a missão salvadora dele naquela viagem, provavelmente para a região da Macedônia e não para aquela região da Ásia que ele já tinha sido negado e já estava refletindo por que Jesus não queria que ele fosse para a Ásia. Então veio o chamado para a Macedônia. Comentário aqui de Emmanuel junto com Chico Xavier, no livro Paulo e Estevão, ele diz o seguinte: decorrida uma semana, lá se foram a pé procurando a Mísia. E, contudo, intuitivamente, Paulo percebeu que não seria ainda ali o novo campo de operações. Pensou em se dirigir para Bitínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como a do Espírito de Jesus seguiu-lhe a alteração do trajeto, induzindo a descer para Troade. Chegados ao ponto do destino, acolheram-se cansadíssimos em uma hospedaria modesta e Paulo, numa visão significativa do espírito, viu um homem da Macedônia que identificou pelo vestuário característico, acentuar-lhe ansiosamente exclamando, desculpa, ansiosamente exclamando: vem e ajuda-nos. O ex-doutor interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito dos seus novos encargos. Cientificou os companheiros logo pela manhã, não sem ponderar a extrema dificuldade da viagem, por mar, baldo que estava de recursos. Entretanto, concluía, creio que o mestre lá nos facultará o necessário.
Silas e Timóteo calaram-se respeitosos. Essa está na página 359, capítulo 6 do livro Paulo Estevão. E quem quiser ler essa parte para refletir em casa, eu vou deixar aqui o livrinho de Emmanuel, né? Atos dos Apóstolos, um livro maravilhoso. Eu herdei da minha vó-sogra, que foi a avó do meu marido, Dona Vera. Ela deixou alguns livros e nós doamos o que nós tínhamos e ficamos com os dela porque eram mais completos. Dona Vera Silveira, do André Luiz. Então, quando a gente para e pensa assim, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero ajudar, eu quero sair por aí fazendo com que todo mundo seja auxiliado. Esses dias a minha diarista veio aqui e falou assim, nossa, a gente podia ajudar tantas crianças na estrutural. Mas a gente para e pensa, já existe um grupo na estrutural que ajuda as crianças, que já evangeliza. Então, que tipo de ajuda é essa? As pessoas, elas querem somente ajuda material? A gente tem que ficar só dando coisas, dando roupa, dando sapato, dando brinquedos e alimentando infinitamente? Então, o que o nosso mestre nos orienta nesse momento de renovação desse janeiro branco de 2025, a nossa campanha. E, gente, rapidinho, só para vocês lembrarem, estamos na campanha do Janeiro Branco para vagas sociais do projeto Regenerar de Neurodesenvolvimento. Quem precisar, vamos deixar aqui o contato para maiores informações dessa live. Então a gente para e pensa, Senhor, o que queres que eu faça? Se a gente parar de fazer o bem por impulso, porque aparência de bem, muitos infernos têm, não é verdade? Porque eu vou mandar um WhatsApp para a pessoa, eu vou dizer isso, eu vou mandar aquilo, eu vou fazer tal coisa. Mas existe necessidade? Existe necessidade para aquela pessoa? Ou seria melhor você estar auxiliando pessoas que realmente necessitam? E essa é a dureza maior. Muitas vezes, quando nós nos desprendemos, inclusive sem recursos, como Paulo e seus apóstolos aqui, uma comitiva que estava indo para Macedônia. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham recurso para alimentação suficiente. E Jesus os indicava para ir à Macedônia, porque eles, os habitantes da Macedônia, eram mais necessitados da luz do Evangelho, porque eles estavam na sombra. E para e pensa, quando a gente vai auxiliar alguém que está na sombra, essa pessoa ela é gentil? Essas pessoas vão ser amorosas? Essas pessoas vão ser pacientes? Vão nos ouvir com boa vontade? Provavelmente não. Então, o verdadeiro silício de estar no campo de batalha, levando a luz do Evangelho, é justamente o conflito. De conflito eu entendo, porque foram muitos do nosso projeto. Nós passamos por muitas negligências, por muitas difamações, passamos por muitos grupos verdadeiramente umbralinos, mas eram esses grupos que precisavam da luz, da espiritualidade superior, e nós não somos nada diante disso. Então, irmãos, muitas vezes nós queremos ser os salvadores,
E na verdade nós somos apenas os soldados do Cristo. Nós não somos os heróis que vamos ter as glórias. Entende? Então, permanecer no bem, persistir no bem. Até os grandes inventores da humanidade tiveram que persistir. Eles tiveram que ouvir coisas que eles não queriam ouvir, falas desagradáveis, para auxiliar toda a humanidade, trazendo a energia da luz, trazendo conceitos de física gravitacionais, trazendo conhecimentos super necessários à humanidade, mas o nosso ser sombrio primeiro condena, perturba, fala, porque estamos em completa ignorância da missão dos nossos irmãos superiores, não é verdade? Superiores em que sentido? Às vezes no sentido científico, às vezes no sentido espiritual, às vezes no sentido moral, às vezes no sentido emocional. As pessoas estão ali nos ensinando com amor, com carinho, com boa vontade, às vezes com mais firmeza. E nós já queremos salvar outras pessoas. A nossa precipitação, sendo que nem houve um chamado. Então, o chamado, ele é muito necessário. Porque que Jesus diz: não vá onde eu não quero que você vá. Vá para onde eu necessito que você vá. Então, esse é o nosso chamado. É a cura do nosso ego vaidoso de querer salvar o mundo, sendo que a gente só vai poder fazer isso aqui e vai ser bem pouquinho, porque se querer salvar o mundo, nem o Cristo não salvou. Ele deixou a Ásia com as suas sementes e o Ocidente com as suas sementes. Isso tem algum propósito para o futuro, que nós ainda não sabemos. Essa divisão de águas será necessária. Nós somos apenas seres humanos que herdamos o conhecimento de outros seres humanos e que nós só podemos auxiliar aqueles que não têm a luz do nosso conhecimento. Querer auxiliar pessoas que já têm uma luz de conhecimento muito maior é arrogância, é prepotência. Entende? São pessoas que já estão buscando a meditação, a simplicidade, a espiritualidade, e é que a necessidade delas ali são outras. Então fica essa reflexão do nosso vídeo de hoje, curando o Salvador que existe em mim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.